Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 14 ao dia 20 de agosto de 2023. Nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua nova no signo de Leão. Essa lua nova vai acontecer só na quarta-feira, então até lá, o início da semana pode ser um pouquinho mais arrastado, um pouquinho mais cansativo, preguiçoso, sem energia, mas a partir de quarta-feira pode ser que a gente comece a sentir a diferença e ter um pouquinho mais de ânimo para fazer o que a gente precisa. Eu vejo muita energia astrológica e projetada na nossa vida prática como não estanque, não é assim uma barreira que um dia estou de um jeito, outro dia estou de outro, mas a gente tem como se fosse assim o amanhecer, que a gente vai vendo o céu mudar de cor e de repente o sol nasce, mas não é tá dia e de repente tá noite, nem tá noite e de repente tá dia. Então pode ser que já seja assim uma semana que traga pra gente mais energia, com certeza, do que a semana anterior, a semana passada, em que a lua estava prevalentemente minguante. Para que é boa uma semana de lua nova? Para a gente pensar nos nossos projetos, para a gente ter intenções claras que a gente vai entregar ao universo para que ele possa nos auxiliar a realizar tudo aquilo que a nossa alma deseja. É um momento para a gente buscar mais clareza, para a gente focar naquilo que a gente quer, em vez do que aquilo que a gente não quer. E é muito engraçado porque a gente tem uma facilidade enorme em saber o que a gente não quer. E parece que a gente coloca muito mais força nisso do que naquilo que a gente realmente deseja. Na verdade, inconscientemente, parece que a gente reprime esses desejos por N medos, né, de não realizar, de fracassar, de não conseguir, de não ser aceito, né, inclusive porque às vezes a gente quer algo que o nosso entorno acha difícil, acha errado, não condiz com a realidade das pessoas ao nosso redor, e aí a gente vai mascarando, a gente vai reprimindo, a gente vai guardando dentro da gente, e aquilo vai fazendo com que a gente perca a nossa vontade de se dedicar àquilo que a gente está fazendo naquele momento, porque não tem relação nenhuma com o nosso verdadeiro desejo. Então, esse é um momento muito favorável para a gente refletir de verdade, porque uma coisa eu falo, no fundo a gente sabe muito bem o que a gente quer. A gente só tem esses medos, bloqueios, barreiras que a gente vai colocando entre a gente e o nosso sonho. Os nossos sonhos, se a gente pensar que podemos ter sim mais de um. Se você quiser um exercício que dá para ser feito nesse momento, e eu gosto bastante de passar esses exemplos práticos e exercícios também de escrita, principalmente journaling, né, que fala-se em inglês, traz muita clareza, ajuda a gente a ter clareza em relação a algo através de perguntas ou de exercícios. E esse exercício, no caso, ele é assim: você vai fazer uma lista de coisas que você não quer na sua vida. Então, essa clareza do que a gente não quer é muito fácil ter, né? Então, coloca lá tudo que você não quer mais, tudo que você não quer na sua vida, tudo que você não gosta, e faz essa lista. E em seguida, coloca o contrário disso. Então, eu não sei o que eu quero da vida, eu não tenho certeza das minhas intenções. Transfere essa frase, né, a maneira como você colocou, para o positivo, ou o contrário daquilo, ou algo que vá naquele sentido. Porque se você não quer, por exemplo, mais viver na escassez financeira, significa que você quer viver em abundância. Então coloca isso numa outra coluna, na frente dessas coisas que você não quer, e isso já vai te ajudar a ter muita clareza do que você deseja.
E depois disso, você pode pensar em metas, em intenções, em objetivos em relação a isso. Coloca coisas assim vagas, mas também coloque coisas pontuais e objetivas, porque os sonhos eles não se realizam se a gente não dividi-los em metas menores, em objetivos claros e fazer a nossa parte. Claro que sim, pode acontecer de se realizar sem que a gente precise fazer nada. Eu acredito nisso, mas quanto mais movimento a gente faz em direção àquilo, parece que acontece mais rápido, né? Existe uma possibilidade maior de acontecer mais rápido. Então foca nisso e faz esse exercício que vai ser muito positivo para esse momento. Em relação ao signo em que essa lua está acontecendo, essa lua nova, a gente está falando aqui do signo de Leão, que é a casa natural do Sol, é o seu reino, é o signo que ele rege. Então o Sol ele fica muito à vontade em Leão, ele fica em casa, ele se sente em sua plena e máxima potência. E aqui, para cada pessoa, vai depender muito da casa onde ela tem o signo de Leão naturalmente. Então, os assuntos dessa casa vão estar iluminados, vão estar mais fortes, como se houvesse um holofote ali, trazendo mais foco para os assuntos dessa casa. Eu vou deixar um vídeo aqui, um link, sobre o significado de cada casa astrológica, e aí você pode usar para fazer essa observação do que vai estar mais forte especificamente para você. Porém, de uma maneira geral, todo mundo vai ter que trabalhar as questões leoninas nesse momento, que são a relação com a própria autoestima, com o poder pessoal, com acreditar mais na sua capacidade de realizar coisas, ressignificar algumas questões do nosso ego, porque ele é necessário para nossa experiência aqui na Terra, para nossa humanidade. Ele fala muito da nossa personalidade, mas a gente precisa sempre reavaliar a nossa relação com ele. A gente precisa sempre se olhar, e aí o autoconhecimento é algo muito importante nesse momento, e perceber se eu estou talvez muito identificada com o meu ego e que aspectos da minha personalidade eu posso mudar ou melhorar para me tornar uma pessoa melhor, para poder iluminar o mundo com a minha luz, não com as minhas sombras, não jogando para o outro tudo aquilo que eu tenho mal resolvido dentro de mim. A gente sabe, né, talvez, acho que todo mundo conhece um leonino aí no seu lado sombra, que é extremamente egoísta, pensa apenas em si, quer que tudo seja da sua própria maneira. Então, que a gente se observe e não seja essa pessoa, porque a maioria das pessoas faz isso de maneira inconsciente. Mas a gente, a partir do momento que se torna consciente de uma dificuldade que a gente tem na nossa personalidade, né, um desvio de caráter, a gente precisa começar um movimento de mudança desse traço inconsciente até então. Esse é um dos assuntos bem fortes para essa próxima lunação, que é o ciclo de 28 dias depois de uma lua nova. Então, os temas leoninos vão estar bem fortes. Aqui, a gente pode pensar no lado luz e se tornar mais criativo, expressar o eu mais genuíno, sentir que a gente é capaz de coisas maiores, acionar a nossa coragem, trabalhar questões da nossa criança ferida. E aqui eu acho que cabe muito uma revisão, cabe muito uma avaliação da própria vida e perceber quais desses assuntos você sente intuitivamente que precisa trabalhar nesse momento. Não existe uma regra e não tem como a gente fazer tudo de uma vez. Por isso que os ciclos se repetem, porque a cada vez a gente vai estar num ponto da nossa evolução, num ponto do caminho ali em direção, na verdade, à nossa evolução de alma.
e a gente pode estar passando por uma situação naquele determinado momento em que eu preciso olhar para uma determinada questão relacionada aos temas daquela lunação, daquele signo. Então observa, percebe se é a sua autoestima que precisa ser trabalhada, se você precisa acreditar mais em você, no seu potencial, se tem alguma questão desafiadora na sua vida que pode ter relação com a sua infância, a sua criança ferida, se você percebe que você tem algumas questões de dificuldade de relacionamento e daí olhar para o seu ego, olhar para os desvios ali, para as questões mais desafiadoras que talvez você esteja inclusive projetando nas outras pessoas. Às vezes está tudo bem, está tudo tranquilo, então trabalhar mais a sua criatividade, se expressar mais genuinamente, ter coragem de buscar os seus sonhos. Tem N coisas que a gente pode pensar aqui e eu deixo em aberto para cada um pegar aquilo que cabe a si. Em relação às luas da semana, a gente começa segunda-feira com a lua entrando em Leão justamente às 7h30 da manhã. Então, de segunda até quarta, a gente vai ter a lua em Leão majoritariamente no céu, porque 7h30 da manhã de segunda até 8 da noite de quarta, a lua vai estar passando por esse signo, que é o signo da alunação vigente. Então pode ser que, como eu disse, a gente já esteja sentindo essa energia nova e a gente já tenha assim um pouco mais de ânimo para começar a semana. Até porque Leão é um signo de fogo e ele está ali em casa, com o Sol em casa, trazendo toda essa energia extra num finalzinho ali de lua minguante. Então, seria bem interessante aproveitar essa energia para fazer o que precisa ser feito, para resolver questões, mas principalmente para já começar a trabalhar essas questões. Observe o que está acontecendo na sua vida e o que você precisa ressignificar nesse momento em relação a essas energias. Terça-feira, a gente vai ter um aspecto do Sol fazendo uma quadratura com Urano, que está lá em Touro. Aqui, claramente, a gente tem uma questão de desafio em relação a algum tipo de apego que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa soltar, que a gente precisa trabalhar. E esse apego é um apego à mudança. Na verdade, é uma dificuldade em mudar. É um apego ao velho, sendo que o novo está te chamando para mudar. Esse apego, essa mudança, ela pode ser em relação a uma questão prática, a uma mudança de vida, mas ela começa sempre com uma mudança interna, uma característica sua, um medo seu, uma questão profunda que você precisa lidar nesse momento para que as coisas possam mudar externamente. Não tem como mudar fora sem ter mudado antes dentro, sem alguma pecinha nossa ter sido reajustada para que possa ser projetado fora. Porque fora, né, o que a gente vê é apenas uma projeção, uma realidade virtual da nossa consciência com o filtro do ego. Então, existe a consciência, mas o ego e os seus filtros, os seus medos, os seus traumas, as suas questões, ele influencia bastante nessa projeção externa. Quanto menos a gente se identifica com isso, quanto mais a gente assume o poder da nossa consciência maior, da luz que a gente é de verdade, mais fácil, entre aspas, fica a vida, porque a gente não se identifica mais com a Matrix, a gente não se deixa levar por questões menores que o nosso ego adora se apegar. Então, aqui é uma questão bem mais profunda que a gente precisa olhar. Percebe se tem alguma questão na sua vida que você precisa soltar, desapegar, alguma mudança que você precisa fazer em qualquer sentido aqui. Eu acho que cabe a cada um perceber e decidir o que está mais forte nesse momento e que precisa se romper, precisa acabar, precisa mudar para que algo melhor possa se manifestar na nossa vida.
Na quarta-feira, a Lua ela já fica nova, ou seja, ela encontra o Sol em Leão às 6:30 da manhã e a gente vai ter um aspecto positivo de Marte com esse mesmo Urano, os dois em signos de terra. Isso favorece demais a mudança que eu acabei de falar. Existe um desafio que é interno, que é lidar com o nosso ego e o apego que ele tem em relação a essa questão ou situação. Mas Marte ali, ele vem trazendo coragem para a gente romper com isso. Ele vem trazendo força para a gente agir de uma maneira concreta em direção à mudança. É exatamente isso que esse aspecto positivo de Marte com Urano em signos de terra está nos dizendo. Então aproveite quarta-feira para tomar uma atitude. Então eu diria que na terça você toma uma decisão, você reflete e você decide mudar. Na quarta é o dia de agir, porque muitas vezes a gente fala, porque eu preciso mudar, porque eu vou mudar, porque não sei o que lá. Então você fica muito preso naquilo. Eu sei que eu tenho, mas eu não me coloco em movimento, eu não faço o que precisa ser feito. E aí na quarta-feira eu sugiro você tomar uma pequena atitude em relação a essa mudança, seja uma ligação, uma conversa, um e-mail, agendar alguma coisa, fazer alguma coisa prática em relação a essa mudança, fazer um planejamento, fazer um projeto em relação a isso, como que você vai fazer, saber que a mudança ela pode não acontecer de uma hora para outra, mas que a gente precisa dar o primeiro passo se a gente quiser andar 10 quilômetros. Então a mudança ela pode estar a 10 a 100 quilômetros de distância, mas se você não der o primeiro passo, ou se você não decidir pegar um ônibus, um trem, um avião, se você não entrar num meio de transporte que te leve lá mais rápido, não vai acontecer, a mudança ela não vai vir até você. Às vezes sim, a mudança ela cansa de esperar a gente lá, ela mesma faz esses 100, 10 quilômetros e vem até nós. É possível. Na verdade, tudo é possível. Eu nunca vou falar que isso é impossível, não pode não acontecer. Existe a regra e existem as exceções. Existe o que é mais comum e o que é menos comum. Então aqui eu falo do que é mais comum, a gente tem que fazer esse movimento. Ou se você quiser ficar parado esperando que a mudança venha, que ela aconteça naturalmente, você pode esperar muito ou você pode esperar pouco, mas aí não cabe a você. Quando depende da gente, a gente faz a nossa parte, a gente solta o resto, lida com as expectativas para não tê-las no máximo possível, para que tudo aconteça de uma forma leve e tranquila. Caso contrário, é esperar e treinar a nossa paciência, porque daí não depende da gente, depende de algo externo. E nesse caso, não adianta se preocupar, porque isso só vai bloquear o processo, vai atrasar o decaimento da onda, né? A função de onda que traz a materialização na realidade. Mas enfim, aqui eu entrei num assunto muito técnico, né, de física quântica, mas é isso que eu queria trazer em relação a essa energia de quarta-feira. Às 8h15, a Lua entra em Virgem, então a parte da noite aí a gente nem conta direito, porque a gente já tá descansando, a gente já tá pensando em outras coisas, né? Mas pode ser muito interessante para planejamento, para organização, para fazer coisas mais práticas e concretas. E aí na quinta e na sexta, com a Lua o dia todo em Virgem, vai ser um final da semana, né? Não final de semana, mas um final mais para semana, né? Para a gente fazer o que a gente não fez durante a semana, para resolver pendências, para se programar, se organizar em relação a tudo que está acontecendo na sua vida. Não tem como a gente fugir de um encontro com a gente mesmo. Em algum momento ele vai acontecer ou pela dor ou pelo amor, ou por livre e espontânea vontade, que é o que está sendo pedido aqui, ou porque a vida nos pede para fazer isso. Então, naturalmente, conscientemente, aproveite esse final da semana para sentar, para se organizar, para escrever o que você deseja,
Eu sei que o meio da semana, né, ou durante a semana é um pouco complicado, mas a gente pode sim fazer coisas, tirar um tempinho na rotina, sabe? Para fazer essas coisinhas que o céu nos pede. Quando a gente está alinhado com ele, as coisas parecem que fluem mais fácil. E elas vão muito mais naturalmente porque a gente está seguindo a velocidade que nos é dada. A gente não está tentando ir mais rápido nem mais devagar. E isso faz com que flua, que pareça que flui mais naturalmente. Eu acho que os sinais de que isso está acontecendo, que você está conectada com os ciclos cósmicos, você ver horas iguais no relógio, você receber mensagens muito específicas para aquilo que você está vivendo. Às vezes lê alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa, você assiste um filme que fala justamente daquele assunto. Então são confirmações que você está no caminho certo, no ritmo certo e sendo apoiada e guiada o tempo todo pelo universo. Isso está acontecendo, mas quando a gente se conecta com as sincronicidades, significa que a gente está consciente disso, a gente está alinhado. Todos nós temos proteção, temos ajuda, só que a gente é tão cabeça dura, o nosso ego ele nos limita tanto que a gente não se permite. E aí a vida fica mais difícil, porque a gente escolhe o caminho mais difícil. O universo está dizendo, vai por aqui, vai nesse ritmo, faz isso que vai ser melhor. Não, vou fazer o que eu quero. Aquele ego mimado, infantil, que a gente adquiriu na infância e parece que não cresce, não amadurece nunca. A gente só amadurece, a gente só adquire sabedoria quando a gente vai cada vez mais em direção à nossa essência e resgata a consciência de quem nós somos de verdade. Um ser de luz e amor, a imagem e semelhança de um Criador universal. No sábado, a lua já amanhece no signo de Libra e passa domingo o dia todo ali também. Então, a gente vai ter um fim de semana de lua num signo do elemento ar, um signo relacional, um signo voltado para as questões de relacionamento mesmo, de estar com as pessoas, de fazer coisas bonitas. Então, é um fim de semana perfeito para estar com quem você gosta, para passear, para se divertir. Até porque essa lua ela vai estar sendo regida por Vênus, que acabou de... Na verdade, deixa eu ver aqui, eu preciso só conferir a data para saber quando que ela sai do seu movimento retrógrado, porque ela tá desde julho nesse movimento retrógrado e ela vai continuar mais um tempinho, até dia 3 de setembro, na verdade. Então, ainda temos um período aí para a gente revisar nossas questões de relacionamento, de amor próprio, de valorização. E esse fim de semana, por a Vênus estar em Leão, que é um signo também muito voltado pro prazer em viver, para a gente se relacionar com a gente mesmo, principalmente, e aí a gente projeta muito no outro também. Vai ser um fim de semana muito gostoso pra gente se divertir, pra gente passear, pra gente curtir a vida e refletir muito em relação aos temas de relacionamento, de amor próprio e perceber, inclusive nessas trocas que a gente vai ter, como que tá a nossa relação com as pessoas e com a gente mesmo. Se observar, perceber se a gente acaba não caindo no drama o tempo todo, observar nossa mente, os padrões de pensamento em relação às pessoas, se existe muito julgamento, se existe muita crítica e perceber que esses julgamentos, eles dizem muito respeito a gente mesmo. A gente pega muito pesado com a gente tem muita dificuldade em se amar e se aceitar e a gente projeta isso nos outros. Então, se a gente nem se ama e nem se aceita o suficiente, quanto mais o outro, que é uma projeção minha. Então, é uma reflexão muito profunda, mas muito boa de ser feita nesse fim de semana, observando como que você se relaciona com as pessoas nessa lua em Libra. Então, é isso que eu tenho para trazer para essa semana. Antes de finalizar, eu quero deixar um recado que é em relação ao curso de formação em Theta Healing, que eu vou fazer uma turma única esse ano,
que vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de setembro. Eu vou deixar o link com todas as informações aqui na área de comentários, na verdade na descrição do Spotify e do YouTube, para você que tem interesse em estar comigo, para você que quer saber primeiramente o que é o Theta Healing. Então, se você nunca ouviu falar, eu convido você a clicar e descobrir um pouquinho mais sobre a técnica. É uma técnica de cura quântica, de ressignificação de crenças, de curas muito profundas, que eu amo de paixão. E sou uma porta-voz, né? Sou uma formadora, uma instrutora dessa técnica que mudou a minha vida de verdade lá em 2017. Então, vou deixar aqui embaixo o link com todas as informações e convido você que sente o chamado a participar comigo desse curso maravilhoso que vai acontecer em setembro. Um beijo enorme para você, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau!